deixa eu dizer um negócio, eu ainda estou encantado com a partida que o Cruzeiro fez contra o Flamengo no Maracanã ontem. Maracanã com mais de 72 mil pessoas e a China Azul com 4 mil torcedores fazendo um barulho infernal. A torcida do Cruzeiro continua dando show de norte a sul do país. No Mineirão não precisa dizer, né? Domingo contra o Sport, vai lotar o Mineirão, jogo importante, jogo para 3 pontos, mesmo o Cruzeiro tendo alguns desfalques por cartão amarelo, o William ontem foi expulso, mas de qualquer forma o Cruzeiro a torcida vai lotar o Mineirão, porque, como eu venho dizendo, desde o começo da competição, o Cruzeiro está lutando pela taça do Brasileirão com Flamengo e Palmeiras desde a primeira rodada. Só não enxerga quem não quer ou quem tem má vontade, né? O Cruzeiro tem feito um trabalho maravilhoso. Eu disse, a vantagem é que a gente tem tudo gravado, né? E tudo para que vocês possam comprovar. Eu disse aqui em Bradenton, durante a pré-temporada do Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha time, grupo e banco para fazer campanha brilhante e buscar as taças na temporada. Se vai ser campeão brasileiro ou não posso garantir. É muito difícil em função do Flamengo, que tem um jogo a menos, do Flamengo, que tem um poderoso time. Agora, tem um detalhe importante. O Flamengo está com 55 pontos, né? Se o Palmeiras ganhar o jogo dele, atrasado, ele vai a 55 e fica com a vitória a mais que o Flamengo. E o primeiro critério de desempate, lá no final do campeonato, é o número de vitórias. Então a situação do Flamengo não é tão tranquila. Ele ainda depende só dele, porque ele vai encarar o Palmeiras no Maracanã. Mas a coisa já não está tão simples como estava. Por quê? Porque o Cruzeiro está na briga. O Cruzeiro tirou ontem 1 ponto do Flamengo, né? Tirou 2 pontos do Flamengo. E um detalhe, em 2 jogos, turno e retorno, o Cruzeiro faturou 4 pontos em cima do poderoso Flamengo, né? Então, o Cruzeiro está com superávit em cima do Flamengo e o Flamengo está com um déficit, né, com relação ao Cruzeiro. Eu acho que, como eu venho dizendo também há tempos, o campeonato deverá ser decidido na penúltima ou na última rodada. E até lá, o Cruzeiro vai continuar no páreo. Ontem o Felipe Luiz elogiou novamente o Cruzeiro, elogiou o Leonardo Jardim, porque o Cruzeiro vem fazendo uma campanha espetacular. O time joga bem dentro e fora de casa. Gente, o que o Matheus Pereira fez ontem foi brincadeira, tá jogando demais. É o melhor camisa 10 do país disparado. E olha que do outro lado tinha o Arrascaeta, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo no primeiro tempo teve chance de matar o jogo. O Rossi, para mim, foi o melhor jogador em campo e é goleiro do Flamengo. O Cássio fez defesas gigantescas também, porque é um goleiraço, né? Mas achei que o Cruzeiro foi melhor no cômputo geral. A bola não entrou. Estava encarando um poderoso Flamengo, que tem no banco, né? O Flamengo tem um time titular excepcional e um time reserva excepcional. Porque tem dinheiro, porque fatura 2 bilhões por ano, assim como o Palmeiras fatura 1 bilhão e 600. São as equipes a serem batidas todos os anos. Haja vista que elas vêm ganhando taças e mais taças ao longo dos últimos 10 anos. Então, o que eu vi ontem no Maracanã me impressionou bastante pela qualidade do Flamengo, pela qualidade do Cruzeiro. Foi um grande jogo. Jogo de 2 times que disputam a taça, né? E vão disputar até a última rodada. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, eu venho dizendo. O resto é coadjuvante, queiram ou não. Figurantes de luxo. Porque os protagonistas são Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E o título vai ficar entre eles, eu estou falando isso desde a primeira rodada. Então a campanha do Cruzeiro é espetacular. Parabéns ao técnico Leonardo Jardim, parabéns aos jogadores, comprometimento, vontade é o que não falta, né? O Cruzeiro fez um jogo ontem muito, mas muito bom, me impressionou ainda mais. E a tendência no jogo de domingo contra o Sport com casa cheia é o Cruzeiro fazer um grande resultado e faturar os 3 pontos. O Sport está desesperado, caindo, empatou com o Fluminense 2-2 no meio de semana, mas no Mineirão, na Toca 3, diante da China Azul, o Cruzeiro tem que faturar os 3 pontos e continuar na sua luta, né? Continuar na sua luta em busca da taça e na caça ao Flamengo e ao Palmeiras. Na Copa do Brasil está muito bem, obrigado. Na semifinal vai encarar o Corinthians, sei lá, em dezembro.
Agora, outubro e novembro, temos que pensar só no Brasileirão. É o que o Cruzeiro está fazendo. O Mister já falou, quando chegar em dezembro, aí ele vai preparar a equipe para os jogos contra o Corinthians. Não sabemos ainda onde vai ser o primeiro, onde vai ser o segundo, né? Se o Cruzeiro manda em casa o primeiro jogo, se manda fora, não sabemos ainda. Independentemente disso, a torcida está tranquila porque o Cruzeiro tem jogado bem dentro e fora de casa. Mas até lá é Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro vai muito bem, obrigado, né? Fazendo um campeonato espetacular, disputando a taça desde o começo e a China Azul feliz, né? Impressionante a bola que está jogando o Matheus Pereira, impressionante. Que jogador, que camisa 10, que cara espetacular. E depois que o filho dele nasceu, o Theo, com muita saúde, graças a Deus, aí que o Matheus Pereira deslanchou. Eu fiz a entrevista com o Mister Leonardo Jardim e ele falou sobre isso, né? A cabeça do jogador fica leve, quem é pai sabe disso. O filho está ali tranquilo, está com saúde, você está feliz, amigo, né? Então o Matheus Pereira está muito feliz e está desenvolvendo o seu melhor futebol. Que jogador! O Zico já elogiou, Felipe Luiz elogiou, todo mundo elogia. E tem que ser assim. A gente que tanto cobrou dele, agora o momento é de elogiar o campeonato inteiro. É o grande camisa 10 do futebol brasileiro. E se o Ancelotti for um cara coerente, não agora para tirar jogador, para prejudicar o Cruzeiro, mas lá na frente, é convocar o Matheus Pereira, o Caio Jorge, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? O Fabrício Bruno já está lá, o Kaique, que é um grande lateral, a grande revelação desse campeonato como lateral esquerdo. Então, tá tudo bem no Cruzeiro, tá tudo certo, né? Não tem problema. O Gabigol tá lá, entrou no finalzinho e abraçou todo mundo. E, pô, legal, o Gabigol foi lá no banco do Flamengo, cumprimentou todo mundo. Um cara muito querido, ganhou tudo no Flamengo. E no Cruzeiro tá fazendo o seu trabalho, tá buscando o seu espaço, está colaborando, um profissional exemplar. O Mister falou isso na entrevista exclusiva que nos concedeu. Então está tudo caminhando bem pelos lados da Toca da Raposa 2. Mas, meus amigos, como eu vinha dizendo, que jogaço ontem, que jogaço. Dá prazer de ficar diante da TV. Olha que eu estava recebendo gente aqui ontem, né? E fiquei com o olho no peixe, outro no gato. Mas vou dizer um negócio para vocês. Que jogo espetacular do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vem mostrando. Que treinador, Leonardo Jardim. Mister, parabéns para o senhor, pela sua seriedade, pela sua competência, pela sua transparência, pela forma como o senhor põe o seu time para atuar. O Cruzeiro joga bem dentro e fora de casa, joga bem com e sem a bola. O Cruzeiro tem uma estrutura onde todos os compartimentos da equipe funcionam a contento, funcionam com qualidade, com regularidade, né? O Cruzeiro não é aquele time que faz um jogo lá em cima e depois cai assustadoramente. Não, claro, teve aquela derrota para o Ceará, que foi um jogo atípico, né? A derrota para o Santos, que o Cruzeiro foi garfado. E tem um detalhe, é sempre bom a gente lembrar. Ontem o Ramon Abate Abel foi péssimo. Ele deveria ter expulsado o Alexandro. Expulsou no final lá o William. O Alexandro deveria ter sido expulso, porque ele deu uma entrada violentíssima, né? Que era para ter sido expulso. Mas o Ramon Abate Abel é um técnico caseiro, é um árbitro caseiro, e ele sempre complica os jogos, principalmente do Cruzeiro. É impressionante. E eu falei antes, ele apitou muito bem o clássico contra o Atlético na arena do Atlético, mas ontem ele fez lambança, né? E um detalhe importante, Cruzeiro com 51 pontos, mas o Cruzeiro, né, tomaram 10 pontos dele. Hoje o Cruzeiro poderia estar com 61 pontos, né? Tomaram 10 pontos do Cruzeiro. Tomaram na mão grande. Aí fica difícil, né? Você luta contra tudo e contra todos, e principalmente contra a arbitragem. Tomaram pontos do Cruzeiro contra o Internacional. Aquele jogo no Barradão contra o Vitória foi um absurdo ter sido realizado. Contra o Mirassol, jogo de volta, lá na casa do Mirassol. Contra o Santos, no Mineirão, né? Anularam um gol legítimo do Caio Jorge. Contra o Atlético Mineiro, aqueles 2 pênaltis na mesma jogada, cometidos pelo Leão e pelo Júnior Alonso, que o árbitro ignorou e fingiu que não viu. Então são 10 pontos que tomaram do Cruzeiro na mão grande. Outras equipes também foram prejudicadas, mas nenhuma delas foi tão prejudicada quanto o Cruzeiro. Nenhuma delas. É fato. São números, as provas estão aí. Então, é complicado você lutar contra uma equipe que fatura 2 bilhões, contra outra que fatura 1 bilhão e 600, sendo que você fatura 350 milhões por ano, e ainda lutar contra a arbitragem. Porque, gente, olha o que o Flamengo fez. Trouxe Carrascal, trouxe Saúl Miguel, trouxe o Lino, trouxe jogadores a peso de ouro.
Quando você imaginar que o jogador sairia do Atlético de Madrid, o poderoso Atlético de Madrid, para jogar no Flamengo, para jogar no futebol brasileiro? O Flamengo tem condição de ir lá e bancar isso. Então, meus amigos, é complicado, é complicado. É muito complicado você fazer futebol, né, recebendo 1/5 do que recebem Flamengo e Palmeiras. Tudo bem, o Flamengo tem 50 milhões de torcedores, mídia, isso, aquilo, tá tudo certo. Mas é preciso, eu já disse, que os clubes formem a liga e que eles defendam os seus interesses de forma isonômica e igualitária, dividindo o bolo, 50% da fatia em partes iguais, e aí você premia o campeão com tanto, o vice, aquele que vende mais pay-per-view, é outra história. É assim que funciona no mundo moderno e onde o futebol é levado a sério, como na Premier League na Inglaterra, que é o grande exemplo hoje para o mundo, é o campeonato mais forte que tem. E os clubes lá vendem por 30 bi para televisão, 5 bi de libras. Então a história é outra. Então, como eu vinha dizendo, meus amigos e minhas amigas, o Cruzeiro realmente faz uma campanha brilhante, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. E na Copa do Brasil eu não tenho medo de dizer, não tenho medo. O Cruzeiro será finalista. Pelo futebol que ele está jogando, nem Corinthians, nem Vasco, nem Fluminense têm condições de ganhar do Cruzeiro. Será finalista e para mim será heptacampeão. Eu não sou vidente, não jogo búzio, não jogo tarô, eu analiso friamente o que está acontecendo. E o que a gente vê é um Cruzeiro muito forte, um Cruzeiro muito consciente do que faz dentro de campo. Ele vai encarar o Corinthians, passando vai para a final, do outro lado tem 2 cariocas, Fluminense e Vasco. Acredito que o Fluminense vai passar pelo Vasco. O Vasco do Fernando Diniz, embora tenha contratado alguns jogadores, tenha tido uma melhor, tomou de 3 do Palmeiras em 20 minutos. Um time muito ruim, muito mal treinado. Então o Cruzeiro pegando, provavelmente, isso é uma hipótese, porque o jogo é jogado, o Lambaria é pescado, ainda vai jogar, mas o Cruzeiro pegando o Fluminense na final ou o Vasco, sou mais Cruzeiro. Ainda teremos 2 jogos na decisão, porque para o ano que vem a CBF já anunciou um novo calendário e quer fazer a decisão em um jogo só, os clubes não vão aceitar não, viu? Os clubes gostam desse sistema, 2 jogos, um na casa do adversário, um na sua casa, para decidir a Copa do Brasil. Mas a CBF já determinou o novo calendário. Eu acho que os clubes vão gritar e vão querer 2 jogos. E a grande maioria da torcida quer 2 jogos. Esse ano ainda teremos 2 jogos. Então, se o Cruzeiro pegar o Fluminense, um jogo no Maracanã, um jogo no Mineirão. Se pegar o Vasco, um jogo no Maracanã, um jogo no Mineirão. Porque o Corinthians ele vai pegar na semifinal, um jogo no Itaquerão, outro jogo no Mineirão, na Toca 3. Então, está tudo muito maravilhoso no Cruzeiro. Eu quero parabenizar o trabalho da diretoria, presidente Pedro Lourenço, vice-presidente Pedro Júnior, executivo Paulo Pelaipe, que fazem um trabalho silencioso, um trabalho de competência, de qualidade, sem estardalhaço. Vocês não veem eles gritando, eles, como tem feito aí a presidente do Palmeiras, por exemplo, a Leila, que eu gosto muito e reputo como uma grande presidente de clubes do país, mas ela ultimamente tem só criticado o Flamengo, reclamado, está reclamando demais. A diretoria do Cruzeiro não reclama. Quando precisa, ela vai à CBF, mostra os fatos, principalmente com relação à arbitragem, que tem prejudicado demais o Cruzeiro. Agora, é preciso que a CBF tenha um critério, que ela prepare melhor os seus árbitros, que ela crie um centro de treinamento, porque o que a gente está vendo de norte a sul do país é um absurdo. Não é só contra o Cruzeiro, não, é contra todas as equipes. O Cruzeiro foi o mais prejudicado nesse Brasileirão, os números mostram isso. Mas a arbitragem ela é ruim para um lado e para o outro. Ela prejudica, aquele que foi prejudicado hoje é favorecido amanhã. Ninguém quer ser prejudicado nem favorecido. O que nós queremos é isenção, é qualidade. É que o árbitro apite sem olhar a cor de camisa, sem ter medo da torcida. Ontem tinha 72 mil pessoas no Maracanã. O Ramon Abate, Abel, deve ter ficado preocupado, deve ter ficado com medo. E quis compensar tudo para o lado do Flamengo. A expulsão do Alexandro era líquida e certa. Ele não expulsou. Foi uma vergonha. Eu já vi lances mais brandos do que aquele em que o jogador é expulso. É preciso critério na arbitragem. E critério é o que não há. Não há critério nenhum na arbitragem brasileira. Então, esse recado a gente vem dando há tempos. Eu tenho uma grande preocupação com a arbitragem. A minha grande preocupação em Cruzeiro e Corinthians em dezembro é a arbitragem. Porque eles vão fazer o possível e o impossível para que a arbitragem favoreça o Corinthians. Eles querem a final Rio-São Paulo. Sempre foi assim. Há interesses. Eles querem o Corinthians na final. Mas o Cruzeiro, com o seu futebol, não vai deixar. Espero que a arbitragem não interfira.
Eu já sugeri o Anderson Daronco. Para mim é o menos ruim. O Rafael o Klein também apita bem. O Cruzeiro tem que ficar de olho nessa arbitragem, porque eles vão querer fazer uma final carioca contra paulista, porque um carioca já estará na final, Fluminense ou Vasco. Aí tem o Cruzeiro, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e os Corinthians, que é de São Paulo. Eles vão querer uma final Rio-São Paulo. Mas o Cruzeiro não vai deixar, não. E nós vamos gritar todos os dias aqui para que tenhamos uma arbitragem de qualidade isenta, né? Que não ajude o Cruzeiro, que não ajude o Corinthians, que não prejudique o Cruzeiro, que não prejudique o Corinthians. Queremos que o jogo se defina na bola, no campo, com qualidade, porque o Cruzeiro tem muita qualidade e o Corinthians está ali, mas tem um técnico, Dorival Júnior, que ganhou 3 vezes a Copa do Brasil, conhece também o atalho para ser campeão, então não será um jogo fácil. E o Corinthians vai jogar sua vida, porque ele está mal no Brasileirão, ele saiu da Libertadores, ele vai jogar sua vida, saiu da Sul-Americana, vai jogar sua vida nessa partida contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil, para salvar o ano, né? Agora, é bom que a gente sempre diga também. Bom, como eu ia dizendo, meus amigos, o Cruzeiro, né, tem um time muito sólido, tem um time de muita qualidade, né? O Cruzeiro tem time, tem grupo e tem banco. E contratou jogadores jovens de muita qualidade, que possam dar um retorno técnico durante alguns anos e possivelmente até financeiro lá na frente, porque todo clube brasileiro precisa vender um jogador para conseguir estabilizar financeiramente. O Cruzeiro tem um dono apaixonado, que é o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior, são apaixonados, a família Lourenço é apaixonada pelo Cruzeiro, mas eles estão tirando dinheiro do bolso para contratar, para investir, para pagar salários, né? Então o Cruzeiro precisa chegar no momento da sua vida em que ele seja estável financeiramente. Está pagando muita dívida de gestões passadas, recuperação judicial, mas o Cruzeiro paga tudo em dia, rigorosamente em dia, né? Mas vai chegar um dia em que o Cruzeiro vai ser autossuficiente, como é o Flamengo, como é o Palmeiras. É o caminho para uma equipe estruturada, que tem donos sérios, transparentes e com muita responsabilidade. Isso é fundamental. O Cruzeiro não faz loucura. O Cruzeiro não vai contratar mais jogadores veteranos para tomar prejuízo, para pagar altos salários e não ter o retorno esperado. O Cruzeiro investe em jovens jogadores, é a filosofia da diretoria, é a filosofia do Mister Leonardo Jardim, que sempre trabalhou com jovens. Ele disse no nosso programa, eu gosto de mesclar a experiência com a juventude. E ele está mais do que certo. E mesclando essa experiência com a juventude, você tem condições realmente de fazer um trabalho grande. E o Mister falou, todo ano ele quer o Cruzeiro na Libertadores. E como a diretoria já havia dito, desde o começo da temporada, junto com o Leonardo Jardim, desde que ele chegou, o objetivo do Cruzeiro é chegar à Libertadores em 2026. Ou seja, o Cruzeiro está além da expectativa criada. Porque ele pode sim ainda ser campeão brasileiro e ele pode ir muito ser heptacampeão da Copa do Brasil. Então, um ano maravilhoso. Um ano que o torcedor não pode reclamar, só pode aplaudir e agradecer. Aplaudir e agradecer. Não tem outra alternativa. O Cruzeiro faz jogos brilhantes. Pratica hoje o melhor futebol do Brasil, isso dito pelo Felipe Luiz, técnico do Flamengo, pelo Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que são os concorrentes diretos, né? Então, o Cruzeiro realmente está de parabéns. Eu vejo um ou outro torcedor reclamando aqui, eu falo, não é possível. Não é possível reclamar dessa fase gigantesca e maravilhosa do Cruzeiro. É só aplaudir e torcer para que, até o fim do campeonato, o Cruzeiro mantenha essa regularidade. Ele está pertinho da Libertadores, matematicamente ainda não. Mas chegar a 67 pontos, segundo os matemáticos, eu não gosto de matemática no futebol. Futebol para mim é bola na rede, bola na casinha. Mas, segundo os matemáticos, 66, 67, 68, você está na Libertadores do ano que vem. Então o Cruzeiro está pertinho, né? O Cruzeiro precisaria de 5 vitórias. Né? Estamos na 25ª rodada, faltam 13. O Cruzeiro precisaria de 5 vitórias. Vai ganhar do Sport domingo, né? E vai precisar de 4 vitórias para chegar à Libertadores. Está pertinho, porque a distância dele também para quem está brigando por Libertadores é grande, né? O São Paulo está lá embaixo, o Botafogo e o Mirassol também tem 41, 42. Então, a distância do Cruzeiro para essas equipes é grande. O número de vitórias, tudo isso vai ser levado em conta. E o Cruzeiro praticamente, né, está na Libertadores do ano que vem. Praticamente.
É preciso consolidar esse objetivo da diretoria e do técnico Leonardo Jardim. Mas está tudo azul, está tudo caminhando bem, está tudo dentro da projeção e até além, com essa possibilidade de título brasileiro, que é bem mais reduzida, mas é uma possibilidade, né? Porque o líder tem, o Flamengo está com 55 pontos, né? Então a coisa está. E o Palmeiras está com 52 ali, dois jogos a menos que o Flamengo, que o Cruzeiro, um jogo a menos que o Flamengo. Né? Tanto que se o Palmeiras ganhar, se o jogo atrasado, se o Flamengo não jogar depois, o Palmeiras pode ser o líder pelo número de vitórias, porque o Flamengo tem 15 vitórias, né? O Palmeiras tem 15 e o Cruzeiro tem 15. Né? Se o Palmeiras ganhar o seu próximo jogo, ele vai 16 vitórias, e o jogo atrasado, né? Mas a gente não sabe quando vão ser realizados esses jogos atrasados. Nesse meio de semana teve alguns jogos realizados que estavam atrasados. Mas Palmeiras e Flamengo, o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Sport. É um jogo que ele vai vencer, com toda certeza. Eu acho que é no Maracanã. Né? E o Palmeiras tem jogos atrasados também importantes para se manter ali na briga pelo título. Eu não tenho dúvida nenhuma, e venho falando isso há tempos, que o campeonato vai ser decidido na penúltima ou última rodada. O Flamengo está decepcionando sua torcida. Os últimos 5 jogos, se eu não me engano, o Flamengo faturou 3 pontos só no Maracanã. Vejam a queda do Flamengo, é um timaço. Né? E tem gente que reclama do Cruzeiro, que é estável, que mantém uma regularidade. O único jogo que eu posso falar que o Cruzeiro realmente não foi o Cruzeiro foi aquele contra o Ceará. O 2-1 para o Ceará no Mineirão. No mais, o Cruzeiro perdeu jogos que ele jogou bem, a bola não entrou. Contra o Vasco, no segundo tempo, o Cruzeiro chutou 16 bolas de dentro da área, a bola não entrou. Aí o cara me fala, mas o Vasco tomou de 3 do Palmeiras. Como é que o Cruzeiro não ganhou desse timinho? Porque cada jogo é uma história. O Flamengo também não ganhou do Vasco. No turno meteu 6-0. No retorno foi 1-1. O Vasco tirou 2 pontos do Flamengo, como o Cruzeiro tirou ontem 2 pontos do Flamengo. O Cruzeiro ganhou 4 pontos do Flamengo. O Flamengo só ganhou 1 do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou no Mineirão 3 pontos e ontem o empate, 1 ponto. Então 4 pontos o Cruzeiro ganhou do Flamengo. E o Flamengo só teve 1 ponto, que foi o empate ontem contra o Cruzeiro. O Flamengo que é, né, considerado o melhor time do país e da América do Sul. Então futebol, torcedor, cada jogo é uma história. Não é pelo fato de o Vasco ter tomado de 6 do Flamengo, né, dele ter metido 2 no Cruzeiro, que ele vai, é um timeco. Não, ele perdeu de 3 do Palmeiras, ele pode ganhar o próximo jogo. Eu disse, o retorno é um campeonato diferente. O retorno é um campeonato onde os clubes vão buscar. Quem está lá embaixo quer sair da zona da degola. Quem está no meio da tabela quer chegar na Sul-Americana e Libertadores. E quem está disputando o título vai disputar até o final, que é o caso de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Então a coisa não funciona como o torcedor imagina. Né? O torcedor coerente, ele sabe que a coisa funciona bem diferente. É por aí. Né, minha galera? Olha, eu vou me despedir de vocês, agradecer. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.